Eu quero fechar essa série de mensagens sobre os servos de Deus, meditando nessa noite sobre os propósitos do servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 em diante. A palavra do nosso Deus diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado uma igreja de servos, uma igreja de homens e mulheres que têm se preocupado em servir e contribuir na Tua obra, ó Pai. Que nesta noite o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender os Teus propósitos e possamos viver, ó Deus, esta missão de uma maneira mais plena, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais verdadeira, para que através de nós, ó Deus, o mundo possa ver a Tua glória e possa ver realmente mudança, transformação na vida das pessoas. Usa-me, ó Deus, para comunicar a Tua palavra e tão somente a ela, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito possa agir em cada coração, suprindo a necessidade de cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A proposta de vida moderna é uma proposta que se concentra num tripé: dinheiro, sexo e poder ou prazer. Esse tripé é o que as pessoas mais buscam nas suas vidas. As pessoas hoje buscam ter felicidade, ser feliz. Isso é o alvo. E a felicidade para as pessoas vem através de ter muito dinheiro, por isso trabalham muito. E quanto mais você tem, mais elas querem ter. Então a pessoa entrou roubando o dinheiro público e de repente está roubando o dinheiro dos aposentados, endividados. Coisa hedionda, um negócio hediondo isso. Aí a gente fica olhando para a Inglaterra, que resolve sair do mercado comum europeu, e eu estava vendo alguns ingleses dizendo: nós estamos trabalhando para sustentar a Europa, e nós, quando chegarmos na velhice, nós não vamos ter condições de nos manter, porque os outros países permitem a corrupção. Os outros países permitem e não punem os seus corruptos, e nós vamos ter que ficar pagando o dinheiro da corrupção das outras nações. Os outros países não têm bloqueios, nós investimos alto em segurança para que a gente não seja agredido e roubado nas ruas. E os outros países, através do livre mercado, não têm essa responsabilidade. E aí então começaram a falar porque as bolsas da Inglaterra caíram e agora vai quebrar o mundo, vai quebrar os países todos, porque existe por trás disso uma grande mídia que tem um profundo interesse de causar um grande caos e uma grande desordem social nas nações. Porque através do caos e da desordem das nações, eles podem ganhar cada vez mais recursos para si. As grandes corporações têm um profundo interesse em proliferar o caos, a epidemia, as enfermidades, as doenças. Para quê? Para que possam assim vender e ganhar os recursos cada vez maiores. Um dia desse eu estava vendo um discurso de um vereador de Porto Alegre. E esse vereador de Porto Alegre, ele fez uma análise dos últimos 5 anos da prefeitura de Porto Alegre. E nos últimos 5 anos houve epidemias em Porto Alegre. E aí ele virou e falou assim: por que não foi tomada uma providência para se evitar as epidemias?
E aí ele foi atrás dessa informação. Aí ele começou a entender que quando tem uma epidemia, e o prefeito fala, estamos em epidemia, está comprovado que estamos em epidemia, então ele pode instaurar um despacho, e aí ele pode comprar as coisas no valor que ele quiser. E aí então, uma vacina que antes custaria R$10, a partir disso ele compra a vacina por R$1.500, para ter um superfaturamento que vai por dinheiro para onde? Por causa da irresponsabilidade, por causa da ganância. Esse tripé gera ganância. E muitas vezes nós estamos achando que nós não somos gananciosos, mas muitas vezes, o nosso estilo de viver propicia essa ganância, essa extorsão das pessoas que estão do nosso lado, essas coisas que acontecem, essa falta de segurança. Muitas vezes nós também estamos propiciando isso através do nosso estilo de vida, a maneira como nós estamos vivendo, porque muitas vezes a maneira como nós estamos vivendo está mostrando para as pessoas que, olha, até o crente ele vive como nós. O crente ele vive por aqui e agora. O crente ele vive buscando seus tesouros aqui na terra. E nós deveríamos estar expressando valores que são mais altos, valores que são mais nobres, valores que são mais profundos, que são os valores da palavra de Deus. Nós não podemos achar que a nossa vida aqui, ela não serve para nada, ela não traz impacto para ninguém. Muito pelo contrário. Tudo que você faz no seu trabalho tem um impacto muito grande neste mundo, principalmente se você estiver movido por esse tripé. Se você está trabalhando simplesmente para ficar rico, você está contribuindo para o caos desse mundo. Se você está trabalhando simplesmente para você ter prazer, eu quero ter prazer, eu quero fazer, e você está se auto-beneficiando, então você também não está contribuindo para a mudança desse mundo. Se você está simplesmente buscando poder para aparecer, para se mostrar para as pessoas, você também está contribuindo de uma forma drástica para o caos que este mundo está vivendo. Acho que não existe ninguém aqui que está satisfeito com os nossos dias. Existe alguém satisfeito com esses dias? Esses dias de insegurança, que a cada semana um policial é morto. Esses dias de insegurança, essa semana a irmã aqui da igreja, ela estava no prédio dela vendo uma pessoa do prédio dela sendo assaltada e não pôde fazer nada, porque estava na esquina do prédio, não pôde fazer nada, e duas pessoas na motocicleta, colocou uma arma nela e quis o celular dela, quis a carteira dela e queria o cachorrinho. E a mulher falava, para que você quer o meu cachorrinho? Meu cachorrinho acabou de sair de uma cirurgia, se você levar meu cachorrinho ele vai morrer. E o cara virou e falou para ela assim, não me interessa, me dá esse cachorro, senão você vai morrer. Esse mundo está cada vez mais virado por causa desse tripé. Trabalhar pelo dinheiro gera ganância. Trabalhar pelo prazer gera prostituição. Trabalhar pelo poder gera cada vez mais individualizações e diminui cada vez mais os altruísmos, o altruísta. A grande verdade, quando você trabalha para a terra, você fica na terra. E tudo que você planta na terra vai ficar. E tudo que você planta na terra, nada você vai levar. Essa semana me enviaram uma mensagem falando que Alexandre Grande falou que queria ser enterrado de uma maneira, acho que todos aqui já leram essa mensagem, com as mãos do lado de fora, com os médicos carregando o seu caixão e com todos os seus dinheiros, para mostrar para o mundo que tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, de nada trouxe de diferença para a vida dele. E realmente é assim. Correr atrás das coisas da terra ficam aqui. Correr atrás das coisas da terra nos desorientam cada vez mais. Correr atrás das coisas da terra aumenta cada vez mais o vazio existencial. A síndrome de um fracasso. A síndrome de um cansaço de alma. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para entender que nós somos desafiados a prevalecer no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo chama cada cristão a se preocupar com o crescimento do reino de Deus.
Isso não pode ser só a preocupação do pastor, isso é a preocupação de todos os cristãos. A nossa grande preocupação na vida, irmãos, deve ser acordar e pensar: será que alguém que está do meu lado vai morrer e vai para o inferno? Será que alguém que está do meu lado vai ver em mim a glória de Deus e vai ser curado do seu vazio espiritual? Será que alguém que está do meu lado vai perceber que eu sou um cristão que amo a Deus? Será que a pessoa que está do meu lado, ela vai perceber que o que eu estou fazendo aqui não é só para o aqui e agora, é para a eternidade? A nossa grande preocupação, mas essa preocupação no reino de Deus, não é uma preocupação para tirar de nós o sono, não é uma preocupação para tirar de nós e colocar em nós ansiedade, muito pelo contrário. Essa preocupação é de fato colocar a nossa mente de uma maneira ativa em prol do reino de Deus. Porque quando colocamos a nossa mente ativa, nós começamos então a estabelecer esse reino de Deus aonde ele precisa ser estabelecido, que é dentro de nós. A mudança do mundo e a mudança ao redor acontece primeiro dentro de nós. Não adianta pregar o evangelho se você não vive o evangelho, se o evangelho não é uma verdade para você. Se você não é capaz de deitar na sua cama e dizer assim: eu amo de fato a Deus, e eu posso descansar que Deus me ama. Eu de fato amei e compreendi que Jesus morreu por mim, e os meus pecados estão perdoados, e assim agora eu tenho a possibilidade de não mais viver uma vida com medo da morte, mas agora eu tenho a possibilidade de viver uma vida para toda uma eternidade, se é que você consegue entender o que é isso, porque eu não consigo entender o que é isso. Porque eu tenho determinados momentos, lampejos que eu experimento essa eternidade de Deus, e que eu louvo demais a Deus por esses lampejos. Eu fico pensando assim: o que será esse céu maravilhoso? O que será esse momento maravilhoso com o meu Deus? Por isso que o reino de Deus precisa crescer dentro de você. Por isso que o reino de Deus precisa ser estabelecido primeiro na sua mente, na sua vida, nos seus valores. Você precisa sonhar, querido, sonhar, dormir, sonhar e ver pessoas que você prega e elas se convertem. Você vê pessoas que estão tristes, deprimidas, angustiadas, e você ora por elas e essas pessoas são salvas, libertas pela glória de Deus. Porque às vezes a gente só sonha com as coisas da terra e a gente não sonha com as coisas do céu. O meu desafio nessa noite é tentar te mostrar que o cristão verdadeiro, ele tem um compromisso com o crescimento desse reino. E através de 3 grandes propósitos que eu vejo nesse texto que nós lemos. O primeiro propósito: nós precisamos ser fiéis a Deus. Ser crentes fiéis a Deus. Olha o que ele diz. Os irmãos podem ler o versículo 17 e 18 para mim? A sedução do nosso mundo, desse tripé do sexo, dinheiro e poder, gera cada vez mais homens mesquinhos e não benfeitores. E o nosso propósito como povo de Deus é sermos benfeitores. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não ponha a sua esperança na riqueza. Não se torne um arrogante. Não se torne um prepotente. Mas saiba que todas as coisas vêm daquele que é Jeová Jireh, o Deus que tudo provê, e o que Ele provê é para a sua satisfação, amém? Olha que coisa interessante. Eu olho para Deus, e tem um livro fantástico, se você não leu, você deveria ler, que chama Teologia da Alegria, de John Piper. Esse livro fez uma revolução na minha vida, porque eu achava sempre que eu precisava sempre estar ativo, trabalhando para Deus. E esse livro trouxe uma grande explicação nesse texto para mim, porque esse texto, ele diz assim: Deus provê ricamente para a sua satisfação.
Porque ninguém sai para trabalhar, acordar cedo e ir para o trabalho, enfrentar chefe chato, cliente chato, enfrentar a burocracia do nosso país, a burocracia desse tempo. Ninguém sai para trabalhar pensando nos problemas. A gente sai para trabalhar pensando assim: um dia eu vou tirar minhas férias. Não é? Você sai para trabalhar e fala assim: eu vou tirar minhas férias, eu vou comprar uma casa melhor, vou trocar de carro. Não é assim? A gente trabalha pelo prazer que o trabalho vai nos dar. É por isso que nós saímos para trabalhar. Só que o cristão, ele não sai para isso. Porque quem sabe e quem pode dar o prazer para a tua vida é o Senhor, é Deus, amém? É Ele que provê a tua satisfação. Você já viajou com dinheiro regradinho? Já viajou com dinheiro regradinho assim? Só assim, né? Não, mas você sai sobrando um pouquinho. A gente saiu com dinheiro regradinho com as meninas. E a Paulinha, primeira vez que foi na praia, foi fantástico. Passou um cara com queijo. Eu quero queijo. Filha, não dá para comer esse queijo na praia, não. Eu quero queijo. Filha, o queijo está numa cor estranha. Não, eu quero queijo. E não importava. Eu falei: faz o queijo aí, vamos orar. A senhora, pelo amor de Deus, você vai dar um queijo para esse menino vai dar problema, não sei o que. Eu falei: vamos orar. Vamos orar. E a bichinha terminou de comer o queijo, quero mais um. Comeu 3 queijos. Aí veio o cara da raspadinha, que lá em São Paulo tem a raspadinha, né? A raspadinha, então ele raspa um gelo, que a gente não sabe de onde que saiu aquele gelo. Coloca uma groselha lá dentro. E aí, quero isso. E comeu. Aí vem o cara do picolé, você não sabe que picolé é aquele. E come o picolé. E aí vem o espetinho de camarão, a bichinha comeu a tarde toda. E eu falei, a manhã e a tarde toda, eu falei: pronto, agora vamos embora, né? Aí a gente estava passando uma barraquinha. Pai, ó, peixe. Pronto, foi o dinheiro das férias no primeiro dia. Eu falei: e agora, Soraya? A gente trabalha porque a gente quer poder usufruir do fruto do nosso trabalho. Não é errado você pensar assim. Só que a gente precisa fazer uma inversão nisso. Deus quer que a gente trabalhe entendendo que o nosso trabalho é uma bênção que Ele nos dá. Ele que proveu o trabalho, e esse trabalho é uma bênção para nós. Porque se você trabalha só pelo trabalho, você se frustra com o seu trabalho. Eu conheço muita gente bem-sucedida. Eu vou falar para vocês, gente muito bem-sucedida, mas que está extremamente frustrado. Você entra para conversar, a pessoa fala mal de tudo quanto é coisa, mas quando a pessoa entende que o próprio trabalho é uma bênção de Deus, é isso que Paulo está falando a Timóteo. E é isso que a teologia da prosperidade não é capaz de dar ao crente. Porque a teologia da prosperidade é como se Deus fosse um patrão. Então Deus vai te bonificar se você cumprir melhor as coisas. E não é isso. A teologia da palavra de Deus diz o seguinte: que você precisa saber quem é aquele que tudo provê na tua vida, que é Deus. Se você acha que Deus, você está no seu trabalho, está sendo bem sucedido porque você é bom, não, é porque Deus te colocou, Deus te capacitou. Eu acho isso maravilhoso demais, acho isso tão importante, que um dia desse eu estava vendo aquele mega artista, né, o Dr. Ray, lá que faz as cirurgias lá em Hollywood, e veio para o Brasil e tal, e ele estava dando a entrevista, e a pessoa perguntou para ele assim: da onde vem o seu sucesso? E ele virou e falou assim: eu vim para os Estados Unidos, e a minha família, que eu fui morar com eles, eu vim bem novo, e a minha família começou a me levar para a igreja. E na igreja eu entendi
a lei universal da vida, que é a lei do dízimo. E eu aprendi assim, que tudo que eu ganhava então era porque vinha das mãos de Deus. Ele falando isso na televisão, eu olhando assim. Aí o entrevistador, o Danilo Gentili, falou assim: então você é dizimista, você dá o dízimo para o pastor roubar? Aí ele virou e falou assim: isso não importa. O que importa é que Deus tem uma lei. E na lei de Deus se você dá o seu trabalho para Deus, Ele te abençoa. E Ele te abençoando é para você abençoar os outros. Aí ele virou e falou assim: mas o que mais que você faz? Ele virou e falou assim: não, eu tenho uma clínica na África, que eu já fiz mais de 10.000 cirurgias gratuitas para lábio... É isso aí. Não vai sair agora, irmãos. E eu parei, olhei dele, ele virou e falou assim: mas como que você faz isso? Tudo que eu ganho das minhas empresas, tudo, 10% é para o Senhor, é para Deus. É esse o entendimento. Se o teu tripé é ficar rico, se o teu tripé é só ser feliz, se o seu tripé é só você querer aparecer neste mundo, você pode até ter sucesso, porque tem muitas pessoas que têm esse tripé e têm sucesso. Mas aqui está dizendo uma regra ainda mais excelente. É que se você entender que o Deus que fez todas as coisas desse universo, conduziu a tua vida, a tua história, para você estar onde você está, para que você possa entender que o seu prazer é amá-lo sobre todas as coisas, a tua vida se encherá numa satisfação ainda muito maior, uma alegria ainda muito maior. E eu vejo crentes que pedem assim: pastor, ora para eu passar no vestibular. E a pessoa passa no vestibular e começa a reclamar do curso do vestibular. Pastor, ora para que eu arrume um marido, ora para que eu arrume uma esposa. E a gente ora, a pessoa arruma uma pessoa, e aí começa a reclamar da esposa, e começa a reclamar do marido. Pastor, ora para que eu passe no concurso público. E a pessoa passa no concurso público e começa a reclamar do concurso público. Abre para uma porta de emprego, e a pessoa começa a reclamar do emprego. E a pessoa não se satisfaz. Quantas pessoas que são assim, quantos crentes que são assim. E se você quer minimizar a tua insatisfação com essa vida, e se você quer viver uma vida numa plenitude mais excelente, e se você quer viver e experimentar uma grandeza muito maior neste mundo, Deus provê a tua vida, a tua satisfação. Viva para Ele, para a glória dele. A tua finalidade neste mundo é o catecismo maior de Westminster. O propósito do supremo do ser humano: amar a Deus sobre todas as coisas e satisfazer-se nele eternamente. Então, querido, comece a entender esse segredo. Seja fiel a Deus. O segundo princípio, o segundo propósito pelo qual nós devemos viver, e que esse texto nos ajuda, é que fala que o nosso grande objetivo é juntar tesouros celestiais. As irmãs podem ler o versículo 19? Eu e você precisamos ansiar ver um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo onde é reinado pelo poder do Evangelho de Cristo. A maior transformação social, queridos, é pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, é alguém se converter. Essa é a maior transformação social. Não é a revolução do proletariado que vai dar jeito nesse mundo, não é. É a conversão a Jesus Cristo. Sabe por quê? Aqui está dizendo isso. Quando você começa a viver para Deus, você junta para toda uma eternidade. Então, alguns da minha época vai se lembrar da musiquinha, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Não existe mais Bamerindos. Alguém quebrou o Bamerindos, roubaram tudo.
Mas era fantástica a musiquinha, tanto é que impregnou na cabeça do brasileiro, né? O tempo passa, o tempo voa, todo mundo já lembra da marca, lembra de tudo. Nairo, a gente precisa de uma música assim, para juntar tesouro no céu. Para lá que a gente lembrar, a gente sai cantando e a gente fala assim, eu estou fazendo o quê? Estou juntando tesouro no céu, amém? É por isso que a gente corre, é por isso que você está nesse mundo. Você está nesse mundo para quê? O que você está fazendo aqui? É juntar tesouro no céu, irmão. Juntar tesouro no céu. E como que a gente junta esse tesouro no céu? Firmando-se nesse evangelho da graça. Vamos todos ler o versículo 20 e 21. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Ele encerra falando desse evangelho da graça. E que é o evangelho da graça? O evangelho da graça é reconhecer a Deus como teu soberano, teu grande, maravilhoso amor da tua vida. Eu fui na rádio nessa semana e o entrevistador me perguntou assim: pastor Carlos, se Deus sabe de todas as coisas, por que orar? Eu falei para ele: porque quando você ora, você fala com aquele que te ama de maneira irrestrita e incondicional. Você fala com aquele que te entende como ninguém mais pode te entender. Porque quando você ora, você conversa com quem é o mestre dos mestres, aquele que sabe de todas as coisas. E que quando você ora, quando você termina de orar, de uma maneira muito simples, você se levanta e você sabe o que tem que fazer. E ele parou, ele olhou para mim assim: como assim? Eu virei e falei assim: só sabe quem faz, só sabe quem busca, porque é quem busca, ele se revela. A quem vai a ele, não volta vazio, não volta sem resposta. Não, impossível isso. A religião não, a religião te deixa confuso. A religião fala de doutrina para cá, doutrina para lá, e a religião te deixa confuso. Mas se você vai ao Senhor, se você busca Ele, se você busca aquele que provê todas as coisas, que você ajusta o foco da tua vida para juntar todas as coisas no céu, naquela poupança que de fato o tempo passa, o tempo voa e ela continua crescendo, crescente, maravilhosa. Uma poupança que é eterna, uma poupança onde o governo sendo corrupto, piorando ou não, você pode ter garantia que lá essa poupança é imexível. Quem falou isso, acho que foi o Collor, né? É um ministro que teve, ministro do trabalho que teve, imexível. Uma palavra que ele inventou, essa palavra não existe, viu? Os universitários aí, não escreve isso não. Não existe essa palavra. Mas ela serve para te mostrar uma hipérbole. O pastor hoje está rasgando o português. Não dá conta de falar lábio leporino, mas vai travar, dá um trava-língua aqui. Mas eu quero te mostrar esse evangelho maravilhoso da graça de Deus. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo que quando você está se aproximando de Deus, que quando você está o amando, Ele está cuidando da tua vida. Você não precisa se desesperar mais, porque Ele cuida da tua vida. Porque aos que são dele, Ele abençoa enquanto eles dormem. Amém? Nossa, que coisa fantástica.
A minha oração é que você possa sair daqui confiando e descansando no poder de Deus. Né? Confiando e descansando no poder de Deus. Ele escolheu outra música, por isso que eu estou falando para ele. Na hora lá é outra coisa, irmão. O que vale a pena nessa vida, irmãos? Um dia me fez essa pergunta. A minha resposta para mim foi a seguinte: o que vale a pena nessa vida? Seguir a Jesus Cristo como um verdadeiro discípulo dele, vivendo e trabalhando pelo seu reino. Por quê? Porque a graça de Deus é maravilhosa. É o meu maior bem. É o meu bem mais supremo. É a minha joia mais preciosa. A graça do Senhor, do Evangelho dele. O que vale a pena? Por que vale a pena você estar vivo? Eu espero que você possa dizer: é seguir a Jesus Cristo, é ser um verdadeiro discípulo e viver e trabalhar no reino dele. Seja um servo de Deus. Tente se desvencilhar desse tripé do dinheiro, do prazer. Tenta se desvencilhar disso e tenta reestruturar a tua vida, olhando para Ele e dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelas tuas dádivas, pela tua provisão. Você não precisa ficar desesperançado, porque a graça dele é preciosa, é maravilhosa, não chega atrasado e nunca falha, e nunca falta, e nunca falhará. Amém, amém e amém. Feche os teus olhos, coloca a tua vida nas mãos dele e confia no Senhor e descansa no Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos ficar em pé. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando
braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra que nos mostra que mesmo diante de todo o caos da vida, se nós nos inclinarmos e voltarmos as nossas vidas ao Senhor, podemos descansar, podemos viver, ó Deus, mais satisfeitos, mais plenos, mais realizados. Que nesta noite o Senhor abençoe o Teu povo, o Senhor renove a fé, as forças do Teu povo, e o Senhor dê uma semana de vitória a cada um dos nossos queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.